Amados irmãos, então vamos lá para o segundo tópico da nossa lição. Antes de nós iniciarmos, quero pedir que você se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe para que outras pessoas sejam alcançadas. Lembrando sempre que é importante para nós, pois o YouTube, ele entende que o nosso conteúdo tem relevância. Então, no segundo tópico aqui, nós vamos ver que o amor de Jesus, ele pode transformar vidas quanto ao seu caráter. Quando nós somos transformados por Deus, através dessa aproximação, nós começamos a ver mudanças na nossa vida, que a realidade nos diferencia de outras pessoas no quesito de uma vida de crescimento espiritual. Se não percebam, aqui no tópico 2.1, que fala João e o Mestre, o bispo Abner Ferreira, ele diz que João solidificou sua amizade com Jesus, destacando-se por sua, olha aí, proximidade com o Mestre, bem como Pedro e Tiago. Podemos ver isso em 3 momentos específicos, quando apenas Pedro, Tiago e João estavam com Jesus, na ressurreição da filha de Jairo, Marcos capítulo 5, versículo 37, na transfiguração de Jesus, Marcos capítulo 9, versículo 2, no Getsêmani, quando Jesus foi traído, Marcos capítulo 14 e o versículo 33. Então nós entendemos que a aproximação, ela nos leva a uma vida maior de intimidade, de comunhão com Deus, e esta vida nos destaca no espiritual, numa vida de comunhão e de intimidade com o Senhor. E isto é algo bíblico, e nós entendemos que por mais que Deus, ele não faz acepção de pessoas, mas Deus, ele tem um quê, sempre teve um quê, com alguns homens na Bíblia Sagrada, como por exemplo, Deus, ele não se preocupava em dizer a ninguém acerca das coisas que ele iria fazer, mas quando se tratou de Abraão, ele disse: não ocultarei nada de Abraão, nada do que eu for fazer, eu ocultarei de Abraão, pelo simples fato de que Abraão, ele é o meu amigo. Acerca de Daniel, Deus, ele disse: Daniel é homem muito desejado e ele é amado meu. Eu entendo nesse texto que Daniel, segundo o que o próprio Deus diz, ele era muito amado de Deus e ele era desejado pelos céus. A grande verdade é que a morte para nós aqui nesta vida, ela causa tristeza, ela causa dor, porque o homem não foi feito para morrer, o homem foi feito para viver. A morte é uma consequência do pecado. Já no mundo espiritual, a palavra do Senhor, ela vai dizer que a morte dos santos promove alegria aos olhos do Senhor. Ou seja, a morte daqueles que são separados, daqueles que se aproximam de Deus, daqueles que têm comunhão com Deus, promove alegria, porque sabemos que em Cristo, a passagem dessa vida para outra, a pessoa não morre, mas ela passa da morte para a vida. E aí nós passamos a compreender que Deus, sobre Daniel, ele diz: Daniel é homem muito amado, né? Desejado e muito amado meu, amado por Deus e desejado pelos céus. E poderíamos também falar sobre Moisés, porque lá no passado, aos outros, Deus, ele se revelava através de sonhos, através de visões, através de profecias, mas quando se tratava de Moisés, o próprio Deus disse: a Moisés eu desço na terra e eu falo com ele face a face, como um amigo conversa com um outro amigo. Então nós entendemos aqui no tópico 2.1 que esta aproximação, ela traz revelações mais profundas, ela traz revelações mais surpreendentes sobre a vida daquele que busca ao Senhor Deus
em verdade, que entende o que nós falamos na lição passada sobre a questão de servo se tornar amigo e de amigo se tornar irmão de Cristo e filho de Deus. Aqui no tópico 2:2, a Bíblia vai dizer que por causa dessa aproximação, João foi impactado pelo amor do Mestre. Olha o que o bispo Abner Ferreira, ele coloca no seu comentário. Certamente, esse amor impactou o jovem discípulo ao longo de toda a sua jornada na terra, de tal maneira que o amor se tornou a tônica de sua mensagem e vida. O fato de que o amor de Cristo ter se tornado a tônica das mensagens e também da vida do apóstolo João, se dá pelo fato de que este amor, ele foi desenvolvido principalmente através de uma convivência próxima e através de experiências pessoais que o apóstolo João, ele obteve com Cristo Jesus ao longo da trajetória. Bispo Abner Ferreira ainda coloca um versículo aqui, que eu quero usar como referência para dizer algo, que ele diz: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Primeira epístola de João, capítulo 4 e o versículo 8. Isto aqui é uma grande realidade. Em outros textos bíblicos, a Bíblia ela é bem clara quando diz que se nós dissermos que amamos a Deus que não vemos e não conseguimos amar o nosso irmão que está todos os dias ao nosso lado, somos mentirosos, somos hipócritas, porque como vamos dizer que amamos, a Deus a quem nós não vemos, se nós não conseguimos amar o nosso irmão que estamos a conviver com ele diariamente? É por isso que aqui em Efésios, que é uma outra referência que o bispo Abner Ferreira coloca, Efésios 5, versículo 1 e 2, ele diz: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou. Então nós passamos a compreender com isso que o nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso exemplo singular, ele nos deixou o exemplo de amor. Amou a todos, amou aqueles que fizeram o bem para ele, mas também amou aqueles que fizeram o mal para ele. Pelo menos por 2 vezes na cruz, nós vemos o Senhor Jesus Cristo liberando, o perdão por causa do amor que estava nele. Primeiro, quando da cruz, ele diz: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que faz. Segundo, havia um bandido na esquerda e um outro bandido do lado direito. O bandido que estava do lado esquerdo disse para ele: se tu és o filho de Deus, então salva-te a ti mesmo e salva nós também. O outro da direita disse para o Senhor Jesus, disse para o outro bandido: porventura você não teme a Deus estando na mesma condenação? Nós somos merecedores daquilo que estamos enfrentando, mas este homem não. E ele disse para Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o Senhor Jesus disse para ele: ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Jesus inaugurou o paraíso com um homem que estava sendo sentenciado por causa dos erros que tinha cometido. Ele não teve tempo de ser batizado, ele não teve tempo de servir a Deus ao longo da sua caminhada, mas ele recebeu o perdão dos céus, porque a misericórdia do Senhor, como diz a palavra de Deus, são as causas de nós não sermos consumidos. E aqui no tópico 2.3 vai dizer assim, que João ouviu o mestre. João seguiu, amou e imitou seu mestre, de quem se tornou amigo próximo. No momento da ceia, ele acabou sendo porta-voz dos demais quando Jesus revelou que um deles o trairia. João estava reclinado no peito de Jesus e Pedro sinalizou
para que ele perguntasse ao mestre quem seria o traidor, e inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é? Então, nós entendemos que aqui, ó, o bispo Abner Ferreira, ele coloca dizendo que João seguiu, amou e imitou o mestre. 3 coisas fundamentais, né? Seguir, amar e imitar. Caminhou com Jesus até o fim de toda a sua trajetória. Amou ao Senhor Jesus de uma forma inexplicável e o imitou. Procurou o quê? Colocar em prática os ensinamentos que foram deixados pelo Senhor Jesus Cristo. Eu ainda quero ler um texto que é extraordinário, que fala-nos sobre este assunto, que está lá na primeira epístola do apóstolo João, capítulo de número 1, e o versículo 1 ao 4. Então, olha o que diz o versículo 1 e 2. O apóstolo João, ele diz assim, ó: o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Os olhos viram e as mãos contemplaram. 2, porque a vida foi manifestada, e nós a vimos, ele volta a dizer, e testificamos dela. Agora, ele está falando que ele viu um Cristo que morreu na cruz, mas que ressuscitou ao 3º dia e esteve com ele. Ele teve, ou seja, no versículo 1 e 2, experiências pessoais que acrescentaram a sua fé. E tudo isto através do quê? De uma vida de comunhão que ele se colocou para obter acerca de Jesus Cristo, nosso Senhor. E ele termina o versículo dizendo, ó: testificamos dela, vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. O versículo 3 e 4, ele diz, ó: o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos. O que vimos, ele não fala agora de tocar, mas ele fala do que ele viu e daquilo que eles ouviram. Isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. E essas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. E agora ele está falando do quê? De convivência próxima. Então ele deixa claro que através desta convivência, ele não só viu milagres, o operar de Cristo no seu ministério terreno de 3 anos, mas ele também, ele com os outros, ouviram palavras que transformaram, que trouxeram uma mudança de comportamento, porque nós entendemos que a convivência com a palavra, ela promove a libertação. O Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32 e 36, deixa isso claro. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho, referindo-se a Cristo, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Depois então, ele fala-nos aqui o tópico de número 3, para nós encerrarmos esta, ou melhor, nós acabamos aqui então, nós terminamos aqui a lição de número 2, né? Não vamos avançar aqui, né? Para este vídeo aqui, nós separamos aqui, até mesmo para ficar mais curto, para que as pessoas tenham a oportunidade, não é, de poder estudar sem ter aqueles vídeos longos, né? Mas uma coisa ainda quero falar sobre este tópico, sobre a importância de nós crescermos, não é? Através da disposição de quê? De nos aproximarmos, de ouvirmos a sua palavra, né? De entendermos a sua palavra, de acreditarmos na sua palavra, de vivermos uma vida de comunhão com a sua palavra, porque quando vivemos uma vida de comunhão com a palavra, estamos vivendo uma vida de comunhão com Cristo Jesus, nosso Senhor. E é importante entendermos que o apóstolo Paulo, ele diz ainda, ó,
lá em primeira carta aos Coríntios, capítulo 13. De que adianta eu poderia falar todas as línguas, ter dom de profecia, de ciência, fé ao ponto de transportar os montes, mas ele diz, se não houver o amor, este amor de Cristo em nossa vida, de nada nos adiantaria. Então eu fecho esse tópico 2 dizendo que o que nos identifica com Deus não é a nossa mensagem. O que nos identifica com Deus não é os dons que nós temos, mas o que nos identifica com Deus é a nossa comunhão. Acredite, naquele dia o próprio Senhor Jesus Cristo, ele ensinou que chegará pessoas diante dele que verão a reprovação e eles dirão, mas Senhor, nós pregamos em teu nome, nós fizemos maravilhas em teu nome. E o Senhor Jesus dirá abertamente, não vos conheço, eu nunca vos conheci. Então, é muito forte essa palavra, e isso nos faz entender que nos céus haverá muitas surpresas. Muitas pessoas que talvez achamos que estarão lá, talvez não estarão. E pessoas que a gente nem imagina que vão estar, vamos encontrar lá. E o mais, precisamos tomar cuidado com a nossa vida espiritual, para termos a plena convicção aqui dentro de nós, e não só de falarmos de boca, se nós vamos estar lá. Então que possamos a cada dia, nos alimentar e nos completar do amor que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio da sua palavra. Deus abençoe, assim encerramos essa segunda parte da lição.